Tranquilo? Esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. Meu nome é Paulo Oliveira e hoje nós vamos abordar sobre Armagedon. E aí, que lado você vai estar? De Cristo ou de Satanás? Porque será após o arrebatamento, certo? Que a ira de Deus vai se derramar e tal. Aí o Satanás vai reunir inúmeras nações para guerrear contra Jesus Cristo lá em Israel, né? No Armagedon, né? No rio Eufrates, ok? Ali no Megido, os nomes mais conhecidos. E aí a pergunta, que lado que você vai estar? Já como anjo ou como mortal ainda a favor de Satanás? Você decide, tá bom? Então assista aí, eu vou fazer os comentários em cima dos vídeos, ok? Obrigado, interaja conosco, deixa um likezinho, se gostar, assina o canal, compartilhe com outras pessoas, se assim você desejar. Jesus te ama e eu também, ok? Graças e paz, vamos que vamos. Olá pessoal, tudo bom? Paulo Oliveira, quem está falando aqui, e o assunto é Armagedon, né? Como já está mostrando aí o vídeo. Armagedon, né? A batalha final dos santos, né? Jesus Cristo, nosso Rei, contra os ímpios e o Império Satânico, né? Quem está no comando é o próprio Satanás, onde ele vai perder essa batalha. Aliás, já perdeu há muito tempo, e depois que Deus destruir todos esses ímpios aí, ele será lançado no lago de fogo juntamente com os ímpios, ok? E isso é muito falado, muito conhecido, as pessoas comentam, uns têm medo, mas isso é real, vai acontecer. Aliás, está para acontecer por esses anos aí, do jeito que a coisa tá indo, né? A gente vê as nações aí se unindo, tal, e já, sabe, preparando o terreno para que Satanás realmente apareça e governe. Essa que é a real. E o que você entende sobre isso? Você se preocupa com isso? Porque você deveria se preocupar, porque aí envolve a salvação, porque isso vai ser após o arrebatamento da igreja. Aí já não seremos mais mortais, já teremos um corpo glorioso, seremos como os anjos. E aí fica o povo ímpio, né, carnal, aí, ser humano, soldados, são milhões e milhões deles, que está no comando de Satanás, para guerrear contra Jesus Cristo, né? Sem chance, né? Então vamos lá. Armagedon é uma palavra grega, certo? E Megido é uma palavra judaica, hebreia, né? Armagedon, sendo traduzida para o hebraico, né? Fica Ar-Megido, né? A etimologia dessa palavra remota do Novo Testamento, da Bíblia, né? Escrito em grego, que é encontrada no Apocalipse 16:16. Ela se refere a uma montanha ou colina próxima, né, ao rio Eufrates, a 30 km ao sul de Nazaré, o Monte Megido. Ou seja, é um lugar preparado para a última batalha da nossa era entre Jesus e Satanás, antes de ser instaurado o reino milenar aqui na terra do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Vale Megido é uma colina de Israel, uma cidade, né? Estado muito antiga, mencionada várias vezes nas Escrituras. Um lugar propício para as batalhas e guerras, conforme os versículos, né, que eu vou deixar aqui para vocês. Que diz assim um deles, que está em Juízes 5:19. Vieram reis, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megido, e não tomaram despojo de prata. Esse é um dos versículos. O outro está em 2 Reis 9:27, que diz assim: o que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú o perseguiu, dizendo: feri também Agur, que está junto a Ibelião, e fugiu a Megido e morreu ali, né? 2 Reis 9:27. Depois nós temos mais uma passagem que eu vou relatar aqui, também em 2 Reis 23:29, que diz assim: nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro e, vendo-o, ele o matou em Megido, né? 2 Reis 23:29. Então há inúmeras passagens nos informando que já houveram diversas guerras nesse mesmo lugar.
e onde haverá a batalha final, né, entre os ímpios e os santos do Senhor, que é a igreja, que é os anjos, e o próprio Senhor Jesus Cristo na frente, né, como Rei dos Reis. O rio Eufrates, que está em Apocalipse 16, 12 a 16, relata sobre o derramar da sexta taça da ira de Deus sobre o grande rio Eufrates, a fim de secá-lo, né, virá uma grande planície, como você vê aí nos vídeos, né, para abrir espaço para a última e derradeira batalha dos séculos. A primeira menção do rio Eufrates está em Gênesis, capítulo 2, versículo 9 ao 14, e diz assim: O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu do rio Éden para regar os jardins, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, ou seja, 4 rios. E um deles, que eu não vou citar os demais, vamos lá, é Avilá, o Pison, o Gion, né? O Tigre e o último, que é o Eufrates. Então já é citado em Gênesis, ok? E o mais interessante é que esse local ele iniciou a civilização, né? Ali na Mesopotâmia, e será também onde terá o fim dessa terra que conhecemos aqui. O fim dela acaba-se ali, porque depois vem um novo reinado onde Jesus Cristo vai reinar junto com seus santos, né? Então não é à toa que esse lugar foi escolhido para esse evento, pois além da sua importância, né, histórica, né, para Deus principalmente é um local enorme, né? Ali inclusive hoje nas fotos vocês vão ver aí que passa rodovias, hoje tem plantação, né? Os israelitas criam plantações lá na beira assim do rio, e passa rodovia, bem desenvolvido a área lá, tá bom? É onde nesse espaço enorme, nesse vale enorme, que vai se travar então a grande guerra, né? A segunda parte da grande tribulação, no final, para ser mais exato, acontecerá, o que eles dizem, né, que é a terceira guerra mundial, onde alguns estudiosos comentam, né, que será a grande guerra mundial, onde os países do mundo, né, inteiro irão concentrar, não diria que do mundo inteiro, né, tem alguns que não vão fazer parte, não vão aceitar essa liderança de Satanás. Vai ter oposição, com certeza. Irão concentrar suas forças militares para conquistar o poder do planeta, né, ao lado do anticristo. Nessa grande guerra, as terras de Israel, né, seus habitantes, serão o grande alvo dos reis da terra, do anticristo, que nesta ocasião, depois de quebrar o concerto, né, que fez com Israel, estará reinando em Jerusalém. Isaías 28:15 e Daniel 9:27. Então vão quebrar o acordo nos 3 anos e meio, né? Então Satanás vai se levantar contra Israel, porque Israel, ele vai crer nos profetas, vai crer na igreja pregando, os milagres acontecendo, né? E Deus derramando, né, as trombetas tocando. Então eles vão ver os milagres e vão se converter, vão aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então deixa de ser israelita, é igreja, tudo é igreja. Não tem mais Israel aí. Uma vez que você se converte, é igreja, tá? Daí será Israel espiritual. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Tudo é igreja, tá? Essa que é a real. Então, o país ao norte de Israel, que é provavelmente a Rússia, Gog, está em Ezequiel 38:1, 15:39 e 1:6, os reis do Oriente, né? Japão, China, Coreia, etc. Apocalipse 16, 12 e 16. Esses foram alguns entendimentos, né? Não dá para bater o martelo, é só alguns entendimentos, são suposições. Algumas coisas não dá para bater o martelo. Muitos povos com a Rússia, né? Ezequiel 38, 16, 23, Zacarias 14, 4 e Joel 2, 20. A guerra será contra Israel, que eu estou dizendo. Israel, eles vão se levantar contra Israel, mas Israel já, né, aceitando a Cristo, convertendo, passa a ser igreja. Então, na verdade, vai ser Israel convertido, Israel igreja, ok? O exército dos povos do mundo inteiro estarão no Armagedão. Joel 3:2. O Armagedão se chamará Vale da Multidão, né, de Gog, está em Ezequiel 39, 11 e 15. Já mencionamos que no início desse estudo que dessa palavra aqui que estamos relatando, o anjo, né, derramar a sexta taça da ira de Deus
O rio Eufrates secará, certo? Por completo, preparando o lugar para essa batalha. Porém ainda terá mais uma taça onde Deus encerra os flagelos e diz que tudo está feito, que é a última taça, ou seja, completou-se a ira de Deus, acabou-se o tempo dos gentios, da graça de Deus. Aí é novo tempo, que aí é o reino do Senhor Jesus Cristo de fato na terra. E logo em seguida haverá um terremoto como nunca houve antes, exatamente como relata Ezequiel 38, 18 a 20 e Zacarias 14 a 4. É impressionante, tudo isso, como a Bíblia explica, e as pessoas não creem em Deus, não creem na palavra de Deus, diz que é historinha, conto do vigário, Infelizmente, quando a pessoa é rebelde, quando a pessoa realmente não tem o temor de Deus, é complicado, difícil. Mas você que está em dúvida que ainda se de fato isso vai acontecer, creia enquanto você pode decidir por Cristo, creia enquanto você respira, creia e se converta, volte. Se você estiver afastado, se você está desigrejado, por favor, eu te peço em nome de Jesus como irmão, volte, porque está próximo a acontecer tudo isso aí. Então os pés do Senhor estarão sobre o monte das oliveiras, Zacarias 14:4. A igreja virá do céu junto com Cristo, tá vendo? A igreja já no arrebatamento já não é mais homem, são santos, junto com os outros santos que são os anjos. Isso está em Judas 1:4, Apocalipse 19:14, Zacarias 14:5. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. Está em Salmos 86:9, Romanos 14:11, Filipenses 2:10, Apocalipse 15:4. Todo olho verá, ele não virá secretamente, como alguns dizem, ele virá como um resplendor, buscar o seu povo no arrebatamento. Todo olho verá, do Oriente ao Ocidente, como se fosse um raio, um clarão, não é escondido, todos nós vamos ver, ok? Através da sua palavra ele vencerá as nações e por fim lançará a besta, e o falso profeta no lago de fogo, enxofre para o sofrimento eterno, e prenderá Satanás por 1000 anos. O Senhor aniquilará os demônios com o esplendor da sua glória, 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 7 a 8. O Senhor irá esmagar Satanás debaixo de seus pés, Romanos 16:20. O Senhor irá prender a besta, Apocalipse 19:20. É coisa tremenda, é maravilhosa. Então esse é o Armagedon, a batalha final, a batalha, celestial, o poder das trevas, com os rebeldes, os desobedientes, que insistem em aceitar a Satanás e servir a Satanás, contra os anjos do Senhor, que é a igreja já transformada. Quem morreu em Cristo já ressuscitou, recebeu um corpo de glória, e os que estavam vivos foram arrebatados e transformados, e agora são santos, são como os anjos, e junto com Cristo pelejarão contra todos esses exércitos malignos. Essa é a batalha do Armagedon, é o final de tudo. Ao findar a batalha, Cristo será glorificado e honrará Israel por finalmente reconhecê-lo como o Messias prometido, tá vendo? Se converteram, naquela a igreja ali pregando o evangelho no meio da tribulação ali e tal, pessoas morrendo, os sinais acontecendo, e eles vão se converter, vão romper nos 3 anos e meio com o anticristo, e vão se converter, aceitar Cristo como Salvador, que ele realmente é o Messias. Aí passa a ser igreja e não mais Israel. Agora Israel é espiritual junto com a igreja. Fácil de entender, E pessoas complicam, inventam muita história, é complicado. A glória do Senhor será conhecida por todos os povos, Ezequiel 38:16. O Senhor vencerá a guerra para Israel, Zacarias 14:3, Apocalipse 19, versículos 19 e 21, ou Ezequiel 30, de 1 a 4. Os povos da terra saberão quem é o Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Altíssimo. Isso está em Ezequiel 38:23, 39 e 7. O enterro dos mortos durará 7 meses, está em Ezequiel 39, 14, 15. Imagina isso, 7 meses. Imagina milhões de pessoas mortas. Milhões. Demorará 7 anos para queimar todas as armas. Você imagina a quantidade de armas que serão utilizadas nesta guerra, que não dá nem para começar. Com sopro Deus destrói tudo isso aí,
Oh, meu Deus, tem misericórdia. Abre, Senhor, a mente desse povo, desses ímpios, para se converterem e aceitem a Ti como Salvador. Sabe, é coisa terrível. Essa é a batalha do Armagedon. É assustadora, mas ao mesmo tempo glorioso. Nós veremos o poder de fato do nosso Deus. Amém? Que você creia. Se você estiver afastado, volte aos caminhos do Senhor. Se você estiver desigrejado, procure algum lugar que te agrade, mas volte aos caminhos do Senhor. Volte a servir a Deus com alegria. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Foi um prazer estar aqui contigo falando sobre a batalha do Armagedon. Que Deus abençoe você e a sua família. Inscreva-se no canal, deixe um like, ok? Sou muito grato a você. Um abraço e até o próximo vídeo. Amém? Nem nós demônios quer entrar. E esses bandos de otário não dá valor em nada. Só queria uma chance que esses desgraçados têm várias. E eu não posso mais. Qual o teu nome, demônio? Lúcifer.